de alguma maneira mostrar meu trabalho num outro viés, assim, né? Porque um convite para falar sempre é um convite também para repensar esses conceitos e tudo mais, né? Sempre é uma oportunidade. Então, assim, de estar com algumas pessoas que eu já dei aula, tipo, novamente, de uma outra maneira, ou que alguma coisa eu fiz, algum curso do Lofego, é sempre muito bom, né? Estar com as pessoas de uma outra forma. Agradecer a confiança do Flávio, porque, sei lá, né? Essa coisa de uma admiração mútua, daí assim, dá uma frio na barriga, enfim, mas assim, tudo bem, né? É, então, o que que eu queria primeiro, assim, é, essa forma da internet, né? Eu acho que a gente podia, queria conduzir uma meditação breve, assim, mas para a gente chegar, sabe? Se sentar em algum lugar, fechar os olhos, conectar com a sua respiração, né? Eu tô de olho fechado também, não tô olhando ninguém, né? É, talvez um pouco na intenção de falar um bom dia pro corpo, assim, né? Ver como que você está se sentindo, se essa respiração tá difícil, se ela tá precisando regular um pouco. E daí vai mandando essa respiração, esse oxigênio para os lugares que você sentir que a coisa não tá fluindo ainda, né? Dá uma revisada, né? Nas batidas do seu coração. Enfim, se tiver algum lugar que está sentindo dor, imagina uma luz dourada que começa desse lugar e vai se espalhando para o resto do corpo, que dá base para tua coluna, que se espalha pelas pernas, vai escorrendo, pega o joelho, a canela, os pés, que vai preenchendo todas essas vísceras, esses órgãos internos que a gente tem, que vai se expandindo pelos meridianos, que pega o seu centro de básico, depois o chakra sexual, plexo solar, vai subindo, vai se expandindo, vai liberando, vai conectando. Depois no cardíaco dá uma caprichada, dá uma massageada nesse cardíaco, né? Dá uma regulada nessas batidas do seu coração, né? No sentido delas ficarem fiéis à sua essência, né? À sua assinatura vibracional, essa que você se comprometeu nessa encarnação, ou na vida, né? Para quem, independente de crenças, a gente está aqui, e que massageia os ombros, vai se expandindo pelos braços, pega o cotovelo, vai até a ponta de cada dedo, volta de novo pro cardíaco. Dentro desse cardíaco existe uma chama, né, que cuida de toda essa, da nossa existência, da nossa vibração, da nossa qualidade energética. E ela tem três cores. Ela é azul do poder, amarelo da inteligência e rosa do afeto.
E elas vão se retroalimentando, elas vão se misturando até que um momento essa chama vira violeta, muito vívido, cristalino, preenche todos esses mesmos lugares, corpo que a gente já visitou, sobe pela garganta, vai direcionando tudo que a gente pensa para ser dito da melhor maneira e vai reprogramando, invade, né, nossa cabeça, vai reprogramando esses padrões de pensamento que a gente recebeu, enfim, das pessoas que a gente conheceu, com quem a gente teve experiências de afeto, com quem recebeu a gente nesse planeta, né, os nossos pais, nossos irmãos, mas que a gente também sente vontade de fazer algumas coisas diferentes e às vezes não consegue porque está tão rígido esse lugar que você aprendeu. Então deixa essa energia violeta levar embora isso, esses bloqueios e abrir para um outro tipo de consciência, que é essa que cada um de nós contribui e faz um pouco diferente. Esse direito de fazer as coisas do jeito que a gente inventa, né? A gente inventa um mundo quando a gente, em cada palavra, em cada gesto, em cada movimento. Então, confiar nisso, aprender a confiar nisso, nessa autenticidade, oferecer o melhor de nós em cada situação. Até que isso vai se expandindo, essa chama que nasceu no coração, ela vai tomando todo esse corpo energético, ela vai se ampliando, ela vai se lembrando que ela afetou todas as pessoas que você entrou em contato, todas as pessoas que você conheceu, todos os lugares por quais você passou, as pessoas com quem você conversou. E de repente ela estava só na cadeira que você estava sentado e ela invade a sua casa, depois ela ocupa a sua rua, depois ela está no seu bairro, e depois na sua cidade, no seu país, no seu planeta, na sua galáxia. Quando você nem se lembrava, né, que você era um pontinho de luz, enfim, que você ia se inventar, enfim, que você ia vir pro útero da sua mãe, e daí vai confiando que essa energia ela tem o tamanho que você precisar na hora que você invocar. E aos poucos você vai da sua galáxia para o seu planeta, né? Para o seu país, para o seu estado, para a sua cidade, para a sua rua, para a sua casa. E de novo, o centro do seu ser, se você quiser sentir que é bom, você coloca a mão no cardíaco, né? Como gesto de cuidar dessa chama, a gente está sempre cuidando, para que ela nunca se apague. Ela vai passar por algumas variações, mas isso também é importante para que ela mantenha a sua autenticidade, para que ela tenha o aprendizado de lidar com as diferentes vibrações que tem aqui na Terra. E aí, aos poucos, eu vou percebendo como é que está meu corpo novamente.
Quando eu sentir que eu posso abrir os olhos. E eu vou voltando para estar presente. E agora sim, bom dia. Aí, tudo bom, gente? Ah, agora até eu melhorei também. Deus me livre. Bom, Tudo bom? Agora sim. Então, eu queria. Oi, olha lá, já mostra a cara, né? Já não tá tão amassada a cara, daí já mostra a cara, já fala oi, né? Diferente. Muito bom. Estou inspirada hoje que eu participei ontem de um ritual de liberações kármicas com a deusa Kuan, a deusa japonesa da compaixão. Então eu chamei ela para começar o nosso encontro, que é da energia violeta. Eu acho que essa é a melhor maneira, né, de honrar tudo isso, assim, é ser quem a gente é, né? Então, mas isso é bem Jung, viu, gente? Eu acho que é meu, mas é dele também. É, eu queria que a gente, Flávio, se a gente pudesse, assistisse aquele vídeo da que eu fiz lá para a disciplina do Zeca. Se você puder partilhar a tela, que eu não tenho como partilhar a é o tela. último. É aquele, tipo assim, esse é o da sombra, é aquele que você me mandou. Você me mandou vários, aí teve um que tipo assim, esse é o da sombra. É aquele. Deixa eu ver aqui. A avaliação deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Peraí. Confirmar. Eu mandei vários, eu fui insuportável, né? Foi. Cali na quarentena? É Cali Esse na ritual quarentena? da sombra, é isso, antes da mãozinha. Deixa eu ver Cali na, se. Cali na quarentena, não é esse? Isso, é esse mesmo. Não vou Ah, nem. É, tá, então eu vou. algumas pessoas talvez já viram, mas eu queria, antes da gente começar a assistir, é, algumas pessoas, acho que o Rafa, né? O Rafa acho que já assistiu esse vídeo. Tá, Pensar, eu queria dar um outro enfoque para esse vídeo, né? Que a sombra, eu vou só introduzir, tá? Mas que a sombra, para mim, e para o Jung, e para o Campbell também, ela é um acesso ao nosso lado criativo, à nossa criatividade, né? Então, além dela ser uma coisa que a gente desconhecida, que a gente não tem acesso, né? Mas pensando que o inconsciente não está acessível à consciência, ela é o portal para a gente chegar lá, né? E de que quando a gente acessa essa energia do inconsciente, que está no sonho, que está nos processos criativos, que está nas mandalas, enfim, está na dança, você também entra em contato com outras duas energias, que são a ânimos e a ânima, né? Que são essas energias feminina e masculina. Então, eu queria que esse vídeo fosse olhado desse lugar e vou contar em que situação e circunstância eu fiz esse vídeo, que esse foi o primeiro vídeo que eu fiz na quarentena, né? A louca foi a primeira obra de arte que eu achei que eu estava fazendo, né? O primeiro teatro um vídeo que eu achei que eu estava fazendo. E ocorreu o seguinte contexto, né? A minha irmã estava na UTI com Covid.
E aí eu não me aguentei e assim, eu precisei começar a processar tudo que estava vindo acontecendo nessa pandemia. Devia ter talvez uns 2 meses de quarentena, talvez três, não sei, menos talvez. Mas foi nesse contexto, né? E tem uma bonequinha lá, que é aquela a Bayomi, que eu fiz na aula da Andrea. E eu usei ela, porque era o que eu tinha aqui, né? Porque eu não tenho muitas coisas minhas aqui em Rio Branco e nem em lugar nenhum mais. Eu não tenho mais tantas coisas. Mas assim, e é um objeto de afeto, por conta das coisas que ela ensinou pra gente naquela disciplina da África, por conta de estar com uma turma que eu acho que foi a turma que eu dei mais aulas, então eu também tenho um vínculo com aquelas pessoas bastante forte, que me receberam aqui em Rio Branco. Então, é, e aí eu usei a Biomi para fazer como um objeto psicomágico, para enviar cura para minha irmã. Isso que vocês vão assistir no vídeo é um envio de cura através da arte, tá bom? Acho que é só isso que eu precisava dizer sobre esse vídeo. Eu vivo num tempo sem sol. Uma linguagem sem malícia é sinal de estupidez. Uma testa sem rugas é sinal de indiferença. Aquele que ri é porque ainda não recebeu a terrível notícia. É verdade, sim. Eu ainda ganho o bastante para viver. Mas isso foi por acaso. Por acaso eu estou sendo poupado. Dize-me, come e bebe, fica feliz por teres o que tens. Mas como é que eu posso comer da comida que eu como, sabendo que tem gente passando fome? E a água que eu bebo, com gente passando sede?
pulso, ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, problema, tuberculose, anemia, licor, de cepose, cachuva, difteria, encefalite, faringite, febre, leucemia, o pulso, ainda pulsa. O pulso, ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, câncer, atomidose, cotonite, hipocondria, sífilis, asma, cleptomania, ainda é pouco. E o corpo? Ainda é pouco. Reumatismo, raquitismo, cistite, dislipidemia, hérnia, tuberculose, tétano, hipoplegia, brucelose, febre tifoide, arteriosclerose, miopia, catapora, pipa, caio, queimbra, lepra, afasia, o câncer. Ainda pulsa. O corpo. Ainda é corpo. Ainda pulsa. Ainda é corpo. Ainda pulsa. Ainda é corpo. Pulsa. O que tem aqui, gente? Uma vassoura. A louca. Que é pra eu sair já voando depois pro supermercado. Eu sou a bruxa Samira. É, então, por que que eu tô falando isso? Porque, assim, dentro dos... Por que que eu trouxe isso? Por que que eu falei o que eu falei? Enfim, porque dentro dos meus processos, o que que eu tenho observado, né? Depois que eu comecei a fazer mestrado, ou seja, que eu comecei a refletir sobre os meus processos. Porque eu considero que antes disso, tinha uma coisa, mas era uma percepção também, assim, que ficava solta, né? Eu não... Parece que escrever sobre as coisas também processa uma parte que só na conversa não é processado, né? Então, chega um nível de profundidade outra, né? Então, assim, eu assisti esse vídeo já desde então um monte de vezes. Eu sou viciada, ególatra. É, porque é um monte de coisa que eu não tinha visto na hora que eu fiz. Na hora que eu fiz, eu estava me divertindo, gente. Apesar de ser uma coisa muito triste, na vida eu já tinha chorado muito, pensando assim, que coisas poderiam implicar na minha família se a minha irmã morresse, assim, nesse momento, né? É, porque minha irmã é uma pessoa assim, para meu pai só aceita a ajuda dela, né? Então,
os tipos de temor que eu tinha por conta de que ela estava no UTI, né? Enfim. E no começo também a gente não sabia algumas coisas que a gente sabe agora, né? Sobre, sei lá, complementação alimentar, vitamínica de algumas coisas, né? A chance de sobreviver por conta de alguns tratamentos, né? Então, por que que eu estou falando tudo isso? Porque na hora que eu fui fazer era muito divertido, juro para vocês. E eu juntei intuitivamente muitas coisas que eu gosto, né? Para quem fez aula comigo sabe o quanto que eu fiquei enchendo o saco nessa coisa de dançar com a sombra e não sei o que tem, o que eu preparei as aulas e não sei o quê, que é uma coisa que está mexendo com a minha paixão, né? É, então, juntou isso, né? Quer dizer, em cada coisinha ali tem muitas coisas. É, juntou o fato de que eu tinha acabado de trazer meu filho para cá, então eu involucrei ele em alguma coisa, e daí eu falei assim, a gente podia brincar, você fala esse começo, você fala além desse começo, para estar com ele, então assim, os desenhos que estão ali são desenhos dele, entendeu? Não foi uma coisa assim, eu vou fazer uma coisa, daí eu vou colocar essas velas para dar um impacto, dar uma impressão de que as pessoas vão morrer. Foi nada disso. Tá, gente? Foi surgindo e foi sendo construído, tipo, tecido pela ideia da coisa, né? Mas eu acho assim, tem algumas coisas que a gente constrói fora. Quando eu voltei a falar com o meu ex-orientador, eu falei. Eu falei assim, eu comecei dando aula na sala de dança. A sala de dança é uma coisa muito, né? É o glamour da sala de dança. Ainda brinquei com ele, falei que nem na Unicamp. Eu falei, me jogaram para uma sala preta, né? Quando eu cheguei, assim, já tinha acontecido isso, né? Eu voltei a falar com o meu ex-orientador não faz tanto tempo. E daí ele ficou olhando para minha cara e falou assim: comigo aconteceu a mesma coisa quando eu fui professor substituto. Uma hora me jogaram para uma sala preta. E ele falou assim: e acontecem coisas, né, Tânia? Então, assim, você dançar com a sombra, acontecem coisas, percepções, só o ato de você dançar com a sombra te faz integrar uma série de coisas que você ali naquele momento não está tão consciente. Então, assim, a ideia de dançar com a sombra, de fazer um ritual, né? Fazer uma macumba à distância, que era tudo que eu podia fazer, né? Porque, assim, a minha irmã é uma pessoa que foi muito ativa no meu mestrado, ela me levou para muitos lugares dançando, então eu quis me comunicar com ela assim, né? Faz umas 2 semanas, uma amiga assim, do meu cunhado e dela ficou doente, por causa de outra coisa, por causa de câncer e tal, não sei o quê. E daí ela virou para mim e falou assim: não dá para você fazer o negócio da bonequinha para ela? Daí eu dei risada e falei assim: não, não dá. Quer dizer, dá, mas não dá, entende? Porque tem tudo a ver com a relação que você tem com aquela pessoa, como você escolheu fazer isso, o que desperta. Então, no começo da pandemia, eu tenho uma colega de grupo de estudos, a Fernanda, que ela sonhou um negócio que ela ficou assim, com um mês, tipo, eu sonhei isso. Ela sonhou que todo mundo era como se fosse peças de dominó, e uma voz virava para ela e falava assim, viu, todo mundo vai morrer. Ai, que horror! Muito ruim, né? Muito ruim, gente, muito ruim. E aí eu considero que eu tive muito recentemente um sonho que é como se fosse uma continuação desse. Que era assim, umas vozes falando assim, viu? É, reparou que tem família que só uma pessoa ficou doente, e tem família que todo mundo ficou doente? Enquanto as pessoas não entenderem a importância que cada uma delas tem dentro da sua família, as pessoas vão ficar doentes. Quando isso tiver, né, a mensagem do sonho, já estou meio que tipo elaborando, né? Foi uma sensação. É, enquanto isso ainda não estiver compreendido, as pessoas vão ter Covid. E eu achei muito interessante, né? Conversa muito. Eu tive um outro sonho também que eu gostei muito, que tem a ver bastante com essa história,
E aí, nesse sentido, assim, eu vou contribuir com as imagens, eu vou falar um pouco dos conceitos, mas, assim, eu acho que as imagens falam por si. Eu tive um sonho que eu estava dentro de um laboratório, e daí uns outros seres, que eu não estava vendo quem era, estava misturando umas substâncias, e daí apareceu um líquido verde, assim, e o rosto do meu filho, como ele é agora. E daí uma voz falando assim: olha, não é você que decide quanto que vai do quê. Tipo, quanto que vai ter de energia sua, quanto vai ter de energia do pai dele. E nem o que que ele vai fazer com isso. E meu filho tem 17 anos, né? Assim, eu considero assim, mesmo que a gente tenha sintomas de pré-adolescência, eu acho que é com essa idade mesmo que a gente vira adolescente mesmo, assim, né? É, então, eu considero que quando a gente faz um processo criativo, seja ele qual for, né? Porque daí é tipo, eu tô convertida ao Jung. A gente, pela sombra, acessa essas outras coisas. E fiquei pensando, eu falei que eu assisti milhões de vezes, porque assim, a última vez que eu assisti, eu falei assim, nossa, que coisa, né? Tudo bem, eu poderia considerar que é uma integração do masculino com o feminino, porque sou eu, uma energia feminina, que abre a boca e daí sai uma voz masculina. Mas ele está exatamente nesse trânsito em ser criança, virar adulto. Ou seja, ele não está com todas as características. Ele não tem barba, por exemplo. E aí eu entendi uma coisa que eu acho que é muito bacana, assim, né? Que eu acho que o artista ele está sempre cuidando dessa energia da criança. Cada processo criativo que ele faz, ele integra a sombra olhando para a criança, que é o que os processos terapêuticos fazem, né? Isso que a gente faz se reinventando. Então era a minha criança que estava assim, putz, como assim? Minha irmã não pode morrer agora. Tipo, que nem você tá na frente do caixa do supermercado falando, eu quero esse sorvete, sei lá. Era isso que eu estava sentindo. Se eu fosse analisar realmente a natureza da emoção do que eu estava sentindo, era uma contrariedade desse porte, assim, tipo, injusto. E aí, o começo disso é isso, né? E assim, tem muito a ver com as acolhidas que meu filho teve com ele mesmo na infância. Ele começou a desenhar quando ele era criança, muito criança ainda, né? Então, ninguém sabe que ele desenha, ele não mostra os desenhos. Eu que obrigo ele, na verdade, nos meus processos criativos. Obrigo que eu falo assim, é, crio as condições, né? Ele não é uma pessoa sei lá, que leva o caderno dele de desenho para a escola e daí. é, e mostra para as pessoas. Não, não existe isso na vida dele. Então existe, tipo, sei lá, eu projetar os desenhos dele não, na contação de história que eu fiz para minha defesa, isso existe, né? Eu dançar enquanto esses desenhos estão sendo projetados, é, mas ele não é uma pessoa que fica mostrando os desenhos dele por aí. É, então, eu fiquei olhando isso, assim, eu cheguei a essa conclusão que eu cheguei, que eu tô falando para vocês agora, olhando esse vídeo. Falei, que coisa, né? E eu acho que a grande questão da aceitação da vida adulta, né? De você não começar a achar que a vida adulta é um porre, que assumir responsabilidades não compensa, tem muito a ver com recosturar essa sombra, acolher esse lado infantil, né? Que é o que o artista faz, assim, ele faz isso quase o tempo todo, né? É, eu acho que poderia ser uma forma de perdoar esse opressor. Aí já estou fazendo um link, né? E aí você perdoa o opressor, não é tanto por causa do que o opressor fez. Você acolhe essa criança que ficou lá, tipo, sem entender nada, porque que ela tomou um tapa na cara, entendeu? Sem motivo. Aí você vai fazer, né? Vamos fazer esse tapa na cara, tipo, devagar, né? Entendeu? É, vamos fazer esse tapa na cara como se fosse dois palhaços. Vamos fazer esse tapa na cara como se fosse uma briga de casal. Vamos fazer. Lembrei de um negócio de palhaço, né? Beijo, tapa ou nada. Um jogo de
Beijo tapa ou nada. Você pode revidar, você pode dar um beijo, e assim você vai elaborando uma série de coisas na hora que você amplia essa possibilidade de falar assim, eu posso fazer o que quiser, eu posso voltar no tempo, eu posso integrar, né? Porque não é nem voltar no tempo, porque eu tenho essa perspectiva das tribos primevas mesmo, de que é passado, presente e futuro tudo junto, né? Por causa disso, porque a arte proporciona isso, porque o mundo simbólico proporciona isso, porque o sonho proporciona isso, né? Então, e essa música foi uma música que o cara que dançou comigo na minha qualificação, que é o meu parceiro de todas as, né, que é o Milton, acho que ele esteve com vocês em algum momento aí no curso, ele apresentou essa música para mim. Quando meu pai estava numa recidiva de câncer de próstata. Eu só conheci a versão do Titãs, e aí ele falou assim que você vai gostar dessa. Eu acho que não, eu não acredito em coincidência, tá, gente, desse porte, assim, processo criativo. Eu acho que você vai gostar dessa versão numa voz feminina. Entende do que eu tô falando? Né? Quando você é mulher e você sonha é, com uma outra mulher, você está sonhando com a sua sombra, com as coisas que você talvez não aceite, ou que você tem medo, né? Quando você sonha com é mulher e sonha com figuras masculinas, você está sonhando com o seu ânimo. E assim ao contrário, quando o homem sonha. Aqui não tem nada de julgamento de gênero, tá, gente? É natureza energética. Todo mundo tem uma energia masculina ou feminina dentro de si, ou as duas, enfim. Eu sou homem e eu sou uma energia masculina, vamos dizer assim, tá? Sou uma energia masculina e daí eu sonho com uma outra energia masculina, eu tô sonhando com a minha sombra. Eu sonho com uma mulher, uma energia feminina, eu estou sonhando com a minha ânima, certo? Então, a energia da mesma natureza que a sua é a sua sombra. Ela vem te mostrar como se fosse um espelho. Tipo, então, você achou que, não, que aquilo lá você já tinha processado? Então, assim, qual o grande problema da história do Peter Pan? É que ele descosturou a sombra dele. Né? Para os que acreditam que o pó de pirlim-pim é uma droga, né? Ele virou um adicto. Toda vez que ele tem um desafio, que ele precisa se deparar com essa sombra, que ele precisa acolher essa criança, ele é o primeiro a abandonar essa criança. Eu não sou psicóloga, mas assim, é isso que o conto, né, tá dizendo pra gente, assim, tem um livro que chama, ai, gente, eu li isso aos 15 anos e quis me matar, mas assim, que eu já era assim, né, já era assim, ai, quero ser profunda na minha vida, e aí eu li, tipo, Síndrome de Peter Pan com 15 anos, né, e meu pai tem um grau de alcoolismo, assim, né, aí eu achei que era legal ler o Síndrome de Peter Pan. Tem uma série de, é isso, é a criança ferida, né, pessoa que é adicta, ela deixou a criança lá. Ela deixou lá, entendeu? Ela vai deixar. Ela parou no tempo ali onde ela apanhou do pai sem motivo e nunca mais ela achou que ela tinha condição de lidar com isso. E eu acho que o teatro ele lida com isso exatamente dessa forma. Vou desconstruir. Não vamos experimentar. Sabia isso que eu não fiz, o que eu não falei com meu pai ou com nenhuma pessoa que me violentou? Eu vou inventar um jeito de me relacionar com ela. Eu vou abrir essa janela. Eu vou tentar outras coisas. Porque essa pessoa fez isso para mim, mas eu não preciso fazer isso para mim, né? Então, ali, por exemplo, aquele texto do Brecht, ouvi a vida inteira, depois eu lembrei de outras coisas, tipo, ouvi a vida inteira que não pode misturar Brecht com Beckett, né? Não sei por quê, mas, assim, arte, né? Não pode, né? Mas, enfim, tudo bem, né? E a gente vai acreditando em coisas. Essa é a nossa obra, a gente não está afrontando o Brecht ou Beckett, né? A gente está criando uma outra coisa que é o que a gente quer dizer, mas enfim. E esse texto em especial é um texto que eu não falava, mas que fazia parte do primeiro espetáculo que eu fiz na escola, que era
chamava Pessoas por Pessoa, que era do Fernando Pessoa, e no final tinha esse poema do Brecht, que é maravilhoso, né? Os tempos sombrios, que ele vai falando um monte de coisa, né? O dia em que o homem for amigo do homem, né? Eu acho esse poema tão incrível, mas enfim. É, Então, assim, tem isso, assim, nesse vídeo, sem querer, está lá tudo que eu sei sobre o conceito de sombra, tudo que eu aprendi, né? Porque eu acho que a gente aprende, integra as coisas, vamos dizer assim, né? Vamos a gente pensar em aprender como integrar. é, Flávio falou uma coisa tão bonita na aula, né, numa das aulas enfim, de tarô. Perdoar não é reconciliar, foi isso que você falou? É isso. Integrar não é se conformar, é lidar. Você vai pro ringue e descobre que não precisa brigar. Você pode dançar, entendeu? Que você pode criar, que você pode fazer milhões de versões. Eu acho que é uma tentativa, tá? É uma coisa que eu, enfim, estou percebendo aqui na elaboração da fala. Eu acho que essa contemporaneidade tem a ver com isso, com essa ruptura essa arte contemporânea, né? Tipo, se pegar a Pina Bausch, sei lá, que ela começa um movimento, começa de novo, e daí daqui a pouco, sei lá, ela criou um outro negócio a partir de um negocinho, né? Ai, desconstrução. É, eu acho que é uma tentativa de ruptura dessa imposição que fala assim, eu tenho que obedecer só aos meus pais, ou que eu tenho que sentir culpa porque eu estou tentando alguma coisa diferente, né? A arte, ela é tão visionária em tantas coisas, né? Eu, eu acho isso, assim, né? Essa culpabilidade que a gente, sei lá, que o Jung, ele rompeu com o Freud exatamente por causa disso, né? É, que o Jung, por exemplo, dá tanto pra gente, né? Ele foi o primeiro cara que colocou arte nas terapias. Então, assim, às vezes no grupo de estudos que eu faço parte, eu escuto. Ah, não, porque o nosso grupo é de saúde. Porque tem, né, gente? As pessoas crescem, mas elas são, às vezes, em algumas coisas, elas estão na terceira série, mas assim, querendo tirar a arte, né, da história. Falar assim, não, esse grupo é da saúde, porque somos terapeutas e não sei o quê. E aí, outro dia eu falei isso, eu falei assim, gente, que outro cara dava para usar, né? Não dava para usar o Lacan, não dava para usar o Freud. Os artistas não conseguem. Quem que se ia usar? Que tem essa dimensão da aceitação que o Jung, que ele vira? Quando ele não sabia alguma coisa, ele falava assim: eu vou estudar o que eu tiver que estudar para aprender o que eu quero saber, né? Então, assim, se não era um cara assim que ia acolher os artistas, quem que ia ser, né? Mas enfim. Tudo bem, e aí tem uma coisa, ó, que eu acho, uma frase dele que eu acho massa, assim, que é, né? Muito bom. Pois o inferior e até rejeitável em si pertence a mim, me dá essência e corpo, é a minha sombra. Como posso ser substancial em projetar uma sombra? O obscuro também pertence à minha totalidade, e ao tornar-me consciente a respeito de minha sombra, obtenho novamente a lembrança de que sou um ser humano como todos os outros. E assim começa a intolerância quando a gente não lida, né? Assim, e aí tem a sombra do fascismo agora, nesse momento, assim, né? Esses discursos tão polarizados. É, eu vou arriscar aqui uma fala, né? Eu acho que talvez essa coisa do opressor e do oprimido não tem só a ver com perdão, mas tem a ver com perder. E a gente fala pouco de perda e pouco de morte. A gente fala pouco, né? Quem já ouviu me falar, já teve aula comigo, sabe o quanto eu sou também apaixonada por essa questão da morte. Falar sobre a morte, ressignificar a morte. E perder é uma coisa que nessa sociedade, né, não é bem-vindo.
E a gente perde, gente. Quando a gente perde, eu lembro que quando eu saí da faculdade, porque eu queria participar de um projeto no SESC, eu queria ser formadora, né, das crianças, que chamava SESC Curumim. Hoje eu dou graças a Deus que eu não fui aprovada nesse processo seletivo. Aí depois eu formei muita gente falando que processo seletivo não tinha a ver com você ser bom ou não ser, que tinha a ver com perfil. E eu tomo isso para minha vida, sabe? Ai, fulano não gosta de mim. É só um perfil. Entendeu? Tipo, não vai dar para agradar todo mundo. E que eu acho que é a grande colaboração. Eu vou falar em específico, tá? Que eu acho que esse foi o momento que eu entendi que o teatro falava disso. Quando eu fiz aula de jogos com a Maria Lúcia Popo, ela é ótima, mas assim, agora é o meu lado infantil que tá dizendo isso, tá? Porque eu admiro ela muito, eu acho ela muito competente. A gente foi da última turma que ela deu de jogos teatrais, mas ela é muito chata. Ela judia muito, assim, de tipo, ai, né? Mas você tá brincando em cena agora, tipo, você tá fugindo, né? E ela foi fazendo alguns exercícios do livro da Viola Spolin no começo, começou com essa coisa, tipo, ai, pega, né, o meia-lua, tipo, coisas, né, que você fala, ai, voltei a ser criança, ou eu sou criança porque eu nunca brinquei disso, né, aprendi um monte de brincadeira que eu também não tinha tido oportunidade, né, tava feliz da vida, de repente ela me corta a onda e começa a falar, vamos transformar isso em ciência teatro. E daí ninguém queria ir mais. Gente, foi um negócio assim, ó. Daí teve um dia que ela teve uma conversa com a gente. Ninguém vai no exercício hoje? Mas vocês não estão no curso de teatro, né? Tipo assim, você tem que ter coragem, gente, de. Né? Porque sempre estava errado, sabe? A gente tem uma cultura de que integrar ou não integrar essa sombra criativa tá certo ou errado. E o teatro não é o lugar do certo e errado, de refletir sobre isso para ver o que, que a gente vai usar para quem, que contexto. Só que como a gente não fala sobre isso, como a gente não tem essa prática de refletir sobre fora de um discurso de aprovação e desaprovação, a gente se sente uma merda, né? Quando alguém vai. Tudo bem que tem o mérito da pessoa de falar também, né? Obviamente, né, gente? Tem gente que é bom de falar e tem gente que, né, nasce de novo porque não precisava. Se for para culpabilizar de novo, também não está precisando, né? Falar, ai, que porcaria, que merda é isso que você fez, né? Que eu já ouvi, assim, em vários momentos da minha vida de formadores de diferente porte, assim, né? Ou de acreditar nisso, né? Em curso de palhaço aconteceu muito isso, e eu só desabrochei como palhaço quando alguém me acolheu, falou, você não precisa fazer ninguém dar risada, sabe? Tipo, tá tudo bem. Fica aqui de mão dada comigo e vamos, caminhemos, né? É, então, acho que. Ai, já estou falando tudo isso, né, gente? O professor gosta muito de falar, gente. A gente é muito. A gente é muito falante mesmo. É, não sei, assim, vou abrir um pouco para. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se vocês estão acompanhando, se está tudo bem. Enfim, se alguém tá morrendo afogado, quer pedir socorro, quer comentar alguma coisa, quer compartilhar algum depoimento, todo né, esse falatório meu lembrou de alguma coisa, lembrou de algum sonho, ou de alguma situação dentro de jogos ou de alguma coisa assim, que queira compartilhar. Alguém quer falar ou eu posso falar alguma coisa? Meninos e meninas. Eu queria falar só rapidinho com relação a uma questão sobre, né, quando a Tânia fala de lidar com a criança ferida, a gente está falando sobre lidar com as opressões que nos foram direcionadas, né, durante a infância, e muitas vezes opressões até inconscientes por parte dos opressores, né? E como não perdoar, né? E como não
entender isso, assim, é uma questão que ficou, assim, porque, né, a gente fala, né, quando a gente fala de opressão e claro que isso tem uma consequência forte, reverbera nas nossas atitudes, aí a gente identifica que foi por causa de uma opressão lá em determinado momento, né? A minha criança está gritando, eu acolho essa criança, mas como esse processo de percepção dessa opressão, ela me ajuda nesse entendimento, nessa compreensão e automaticamente nesse perdão que eu não preciso virar e falar, olha, eu perdoo. Não, só de tomar essa consciência, né? Isso já tem um efeito de cura, né? É só uma questão assim que ficou. Eu fiquei. Tá dando pra ouvir? É que é a primeira vez que eu tô usando o microfone assim, que normalmente eu uso do celular. Então, eu fiquei pensando sobre várias coisas assim, né? Que esses dias eu sonhei com a Tânia, né? É, ela tá fazendo um processo, né? Retomando um processo do mestrado dela, se eu não me engano, né? De uma cena. E aí ela falou pra mim que ia fazer. E aí ela não falou pra mim o nome, ela falou pra mim alguma coisa de um gato, de gatinho, alguma coisa assim no nome, né? E aí beleza, né? Eu tô ensaiando e fazendo algumas aulas na Sala Preta, e ela tá fazendo esse processo nessa Sala Preta também, né? E aí eu sonhei esses dias em que a Tânia estava nessa sala com várias santinhas dessas de gesso em volta dela, né? E a Amandinha, que é uma das estudantes que se formou agora no curso, né? Ela estava lá também e uma outra menina que eu não sei quem é, e a Tânia estava distribuindo o papel para essas pessoas, né? E e aí foi interessante que depois eu falei isso para a Tânia sobre esse sonho, e aí a Tânia me falou que o processo dela tem relação com isso, com ela, se eu não me engano, ela estava como Maria, né? E o filho dela estava como Jesus. É isso, né, Tânia? É É, isso, a primeira cena dessa contação de história do gato é uma reprodução imagética da Pietà. A peça toda começa com isso. então, aí eu fiquei pensando, porque é uma redistribuição de papel que ela falou para mim que ela ia redistribuir o papel que ela ia fazer sozinha, né? Que ela não ia fazer com ele. E aí o sonho era sobre isso. E aí é interessante que eu já sabia que ela ia estar, que a Tânia ia estar hoje, né, na reunião, mas hoje eu não, eu em vários momentos eu relembrei e eu esqueci, eu relembrei e eu esqueci, né? Aí teve um momento que eu estava vindo de bike e eu já estava vindo com a Hillary, né? Aí eu tava falando para ela e eu falei para ela justamente desse sonho, sem lembrar que a Tânia ia estar no encontro hoje, né? E aí eu falei para ela sobre isso, e aí quando eu comecei a ouvir a Tânia aqui, eu lembrei que eu tinha falado sobre isso, e aí eu fiquei pensando, gente, eu acho que ainda tem a ver com o sonho esse encontro também, sabe? E aí eu fiquei, tá sendo um processo de aprendizagem sobre, tipo, esse vídeo que ela mostrou, eu não tinha visto esse vídeo ainda, eu vi outros vídeos, mas esse eu não tinha visto. E eu achei interessante que esse tem essa relação com essa sombra que ela tá tentando, tem um negócio em espiral que está na parede, né? Que é outra sombra, que essa sombra está tentando se encontrar com essa outra sombra.
e o tempo todo o corpo dela, o corpo fixo, está tentando pegar essa sombra também. Mas o corpo fixo não acessa a sombra, porque a gente vê que quando o corpo aparece, o corpo está em outra dimensão e a sombra está em outra dimensão. A sombra ela consegue acessar esse encontro. E aí eu fiquei pensando o como às vezes a gente está materializando algumas coisas e a gente está tentando tocar algumas coisas materializadas, mas na verdade o nosso sensível é o que pode acessar essas coisas. O nosso espaço de sensibilidade é o que pode acessar e não o nosso corpo materializado, né? E aí eu fiquei pensando como tudo isso tem relação com a criança que foi dita nesse processo. A criança, nesse processo de quarentena, eu tive alguns momentos com o sobrinho da Hillary, né? E aí ele é pequeno, ele tem 4 anos. E aí eu fico conversando com ele e eu fico brincando muito com o que o Manuel de Barros faz. Manuel de Barros? Não. É Manuel de Barros. Que ele vai brincando com aquelas coisas, as coisinhas, as coisas da natureza, e aí vai juntando essas coisas na poesia, essas coisas sem importância, né? Essas coisas que a gente não considera importante, coisa desimportante, como falar sobre o gafanhoto, falar sobre o sapo. Por que o sapo é diferente do gafanhoto? O pulo do sapo é diferente do pulo do gafanhoto, mas qual que é mais verde? E essas coisinhas de ir brincando com isso, eu fico falando isso com ele, né? Eu fico jogando palavras, um monte de palavras, e ele fica olhando e questionando isso, e a gente vai entrando numa viagem sobre isso, a gente fica conversando um tempão sobre coisas desimportantes. E aí, tipo, e com isso eu fico aprendendo como, às vezes, essas coisas importantes, elas estão criando outras narrativas na gente. E a gente fica viciado em criar narrativas, tipo, Brecht e Beckett não se juntam. Por que não se juntam? Se a gente juntar os dois, a gente cria uma outra narrativa, que não é nem Brecht nem Beckett, é uma outra. E aí, o tempo todo a gente adentrar nessas outras narrativas, e a criança tem isso, né? Porque ela tem essa relação de sentir e de criar dentro disso que ela está sentindo. E aí, quando a gente vai crescendo, a gente vai quebrando isso e entrando numa construção que o outro ensina, e o que está no nosso interior, o que está no nosso sentir, a gente deixa de lado, né? E aí a gente vai perdendo esse processo de perder. A gente vai perdendo o que a gente tem de imaginação, a gente vai perdendo, e aí nesse perder a gente vai se mecanizando, e aí a gente vai entrando nesse processo de robotizar. Eu vejo uma conexão nisso tudo, assim, nesse perder, nesse se perdoar, a importância desse se perdoar e ver que você gravou uma sombra lá que parece ridícula, mas se você vê essa sombra 1000 vezes, você vai ver que não é ridícula, que ela é profunda e que ela tem muitos ensinamentos para te trazer ali. Se você fez uma coisa, nossa, isso aqui é de criança, isso aqui eu não vou fazer, porque isso aqui é ridículo. Mas será que esse ridículo é ridículo? Ou é uma coisa assim, que não está dentro da sua profundidade de entendimento? E aí, quando a gente vê 1000 vezes, a gente, nossa, olha, isso aqui tem uma coisa que a gente. E aí enfim, falei demais, mas eu acho que tem muitas coisas conectadas aí nisso tudo. Muito bom. Sobre o vídeo, eu já tinha assistido o vídeo, né? Mas a gente fez uma dança também na outra semana, ou nessa, não lembro, na semana passada, já é a segunda. E a gente fez uma dança com a sombra também, que eu dancei com a minha sombra, né? A questão da sombra é o que é necessário e quais são as nossas limitações, né? Eu sinto que é necessário a gente trabalhar com essa questão da sombra, só que agora eu estou me deparando ainda mais com essa dificuldade, porque às vezes a sombra assusta, né? Eu acho que é importante a gente ter essa clareza, né? Porque a gente vai mexer com coisas importantes e profundas nas pessoas,
e momentos até, né, de conflitos e de traumas, novamente, né, falando, isso dói, isso dá um medo sim, quando eu falo medo, o primeiro medo que vem é aquele medo do filme de terror, né, mas que a sombra traz. Eu até comentei isso com você, mas a gente não conseguiu aprofundar muito, né? Minha mãe dizia, não brinca com a sombra, porque brincar com a sombra, você vai ser assombrado. E ela contava histórias de terror, que ela foi assombrada pela sombra, e que não sei o quê. E aí, isso, quando eu era criança, né? E eu sempre tive muito respeito pela sombra, e nunca, juro pra você, eu nunca brinquei com a sombra, eu nunca dancei, nunca abri essa possibilidade, né? Porque realmente era como se fosse assim, não, a sombra tem que ficar no lugar dela lá, eu tenho que respeitá-la, não vou abrir essa janela, porque ela pode vir e querer me dominar, ela pode vir e querer, né, de alguma forma, enfim, me perseguir, sei lá o quê. E aí, vendo também a sua dança, a questão, enquanto arte é bonito, mas traz um incômodo, né? Traz um incômodo, traz uma assim, que coisa estranha, né? Eu não vejo a Tânia ali, em sua sombra, até porque a sombra ela toma um outro formato. Ela não tem pernas muitas vezes. Não sei se você fez de propósito, provavelmente sim, né? Mas as suas pernas elas ficam quase que grudadas, ficam coisa assim, né? E depois como se fosse um gênio, né? Saindo da lâmpada, tem aquela coisa grudada e depois vem o corpo com as mãos, os cabelos, né? Então traz uma coisa meio assustadora de alguma certa forma. E me lembrou um pouco o filme do Ghost também, que também é uma, assim, na época também que eu era pré-adolescente, né? Eram as sombras que saíam, pegavam, não, ou um vai para a luz bonitinho, ai que bonito, e o outro é a sombra que puxa ele, né, no Ghost. Não sei se vocês lembram dessa cena do Ghost, quando as sombras pegam ele. Incrível. Mas como que mas ao mesmo tempo assim, mas eu sei que é importante. Como que a gente que é importante essa discussão. Mas eu estou dizendo isso tudo porque não é fácil, não é uma brincadeira. Ai que legal, a sombra e a luz, vamos brincar com a sombra. Não é. É uma coisa profunda, uma coisa tensa, pesada e necessária. Enfim, estou jogando aqui. Concepção do Iago, essa sombra, ele me ajuda muito e como eu estava começando, não dei todos os créditos no final, mas a concepção é dele também, foi ele que achou essa sombra aqui dentro de casa, né? A projeção dessa sombra, tipo, ligando a luz da cozinha e apagando a luz da sala, dá aquela configuração de sombra e dançar ali naquele lugar especificamente deforma a parte de baixo do corpo. Então a concepção é dele. Eu só concordei. Mas enfim, né? Depois, eu sou coruja mesmo, mas ele é bom, né? Sim. Quando eu quero saber se alguma coisa que eu fiz tá boa, eu pergunto pra ele, porque ele me fala quando ele acha que não tá bom, né? É, eu acho que tem muito disso também dessa questão de associar essas questões desconhecidas a uma coisa que está. Isso também estou elaborando, tá, gente? Tenho pensado nisso, estou conversando com vocês pela primeira vez, tentando elaborar isso, né? Mas assim, do que não pode, do que, né? E nos custa tão caro, na verdade, essa coisa de que não pode, tudo que é tabu. É, porque quando você entra em contato com alguma coisa que você não conhece, você vai entrar em instabilidade. Só em instabilidade que você vai aprender alguma coisa. Você não aprende quando você não está numa zona de instabilidade.
Você está na zona de estabilidade, e aí tudo que é a igreja, escolas, instituições, no geral, tá, gente? A gente conhece gente legal nas instituições, graças a Deus, mas assim, é, ensinou pra gente como força, né, de intervenção moral, é exatamente o contrário, né? É, e aí tudo que a gente faz também, no sentido de, por exemplo, o símbolo do teatro, né? O deus do teatro, que é o Dionísio, que é um sátiro, né? Foi esse ser que foi pego e transformado em demônio. Então, assim, só para pensar nisso, assim, né? Se a gente for pensar que o teatro, fica clara a minha predileção, mas não estou falando uma coisa que é mentira, tá? Eu gosto muito da música, eu acho que a música ela toca muito o coração da gente incontestavelmente, né? Mas assim, o teatro é a arte que abarca todas as outras artes, né? Nesse sentido que eu falo, tem a minha predileção, porque como eu não consegui escolher, daí eu fui fazer teatro, entendeu? Eu não consigo escolher, porque eu acho tão lindo tudo. E daí o teatro tem essa gênese, que é junto com essa história do diabo, né? Porque o aprendizado que eu considero que a gente tem aqui no planeta Terra, independente da religião que a pessoa tem, desde quando o Iago era muito pequeno, ele falava, mas por que eu tenho que passar por essas coisas? Quando ele chegava com essa demanda, eu falava, porque aqui é o lugar que a gente experimenta as emoções. Todo tipo de emoção, meu filho. A gente não está aqui para experimentar só as coisas boas. O aprendizado passa por esse lugar de todas essas contrariedades. E a gente tem uma sociedade que pune isso. Então, assim, ao mesmo tempo de não ser, né, fácil, eu questiono de volta no sentido de, assim, precisa ser tão difícil ou o que é difícil é a gente identificar o quanto a gente foi violentado. Isso eu acho difícil. Mas talvez o dançar com a sombra não é tão difícil em si, porque é uma grande oportunidade, daí não é papo de coaching, tá, gente? É uma oportunidade de ressignificar isso, né? É o que eu falo sempre, tipo, tá com um olho de vidro, sem o dente da frente, manca, fala, vai lá, vamos lá, você vai conseguir, né? É uma grande oportunidade no sentido de falar, olha, é um espaço seguro emocionalmente, onde você pode inventar tudo e qualquer coisa que o teatro não tem a ver com moralidade, mas com a busca dessa amoralidade, para a gente inventar um mundo novo, simbólico, e você tem liberdade. Então, é um espaço seguro. E isso também acaba sendo assustador, né? Essa semana que passou, eu me deparei um pouco com isso de novo e outra vez. Não vou contar a história toda, mas o tanto que eu sou uma pessoa assustadora porque eu sou criativa. Gente, e aí assim, a pessoa vem aqui na minha casa, eu sou uma pessoa inofensiva, gente, né? O que que é que assusta tantas pessoas? Eu me lembrei de algumas coisas, assim, tipo, os meus primeiros alunos de cultura e cidadania, alguns deles falavam assim, não, porque pra gente, professora, você no começo era como se fosse uma pessoa famosa, então a gente achava que você era louca. É, que sociedade doente é essa? Não tô falando que eu sou o padrão de normalidade, tá, gente? Mas assim, que eu acho que eu sou uma pessoa tão assustadora, porque eu sou criativa, entendeu? E uma série de outras questões que vêm com isso, que não é amoroso. Tipo, eu fiz uma cena, uma das cenas que eu fiz no meu mestrado foi isso, dançava aquela música do chapéu, né? You Can Leave Your Head On, que parece uma música de striptease. Aí eu fazia uma chair dance, né? Que é uma coisa, tipo, uma dança da cadeira. Que é uma coisa que no público da dança do ventre é uma coisa que faz sucesso. E eu queria mostrar que a cadeira não era só o chair dance, porque a gente é do teatro, daí a gente quer mostrar alguma outra coisa. E aí o Iago fazia o neto do Joe Cocker, ele traduzia isso, falando coisas que eu queria dizer, né? Do tipo, você é atriz, você finge quando você tá gozando. Mas eu não sei se eu teria coragem de namorar uma atriz.
Não tem a ver com ser só atriz, né? Tem a ver com o tipo de atriz que eu sou, mas assim, fico me perguntando, me perguntei essa semana, por que é que de fato é tão assustador? Que eu perguntei na linguagem também, né? Que a gente assiste tanta barbaridade nos noticiários e as pessoas assistem aquilo como se elas estivessem, sei lá, né? Abrindo uma champanhe à beira-mar e tudo bem. Quer dizer, então, e aí eu sou assustadora, porque eu abro as minhas pernas e coloco uma caveira no meio da minha chana e falo, gente, é isso, a gente precisa conversar sobre autorizações emocionais. Eu só quero dar a minha buceta, desculpa, tá gravando, né? Mas é isso, assim, tem essa coisa, né? Eu só quero dar minha buceta quando eu me sentir bem. Eu tenho que poder fazer isso. Aí eu tô dizendo isso, aquilo, mas por que que aquilo é tão assustador? Ou pegar e escrever é, substituta num pedaço da bunda. Por quê, gente? Por que que é tão assustador? Se são coisas que as pessoas pensam, entre aspas, né? E elas não dizem, e na hora que você joga para fora, aquilo deveria ficar melhor. Fala, ai, tá, ai, foi. A gente pensa isso dela, mas. Ou a gente pensou isso dela quando ela chegou, a gente tinha medo dela, né? É, e aí isso é tão assustador. Fiquei, né? Tô partilhando, tá, gente? Eu não sei uma resposta para isso, mas assim, acho que não tinha ninguém daqui na apresentação que eu fiz do Macemba. Mas a apresentação que eu fiz no Macemba, eu chamei uma pessoa, que eu não vou citar o nome da pessoa, quando eu cheguei aqui. Eu apresentei o Joker, né? Vou dancei meus balacobaco e chamei uma pessoa do público para dançar comigo, essa questão do elástico. A pessoa me estuprou em cena, gente. E eu sou assustadora. Ela fez um estupro simbólico para eu me recuperar, demorei uma semana. Entendeu? E essa pessoa, enfim, fico pensando da mesma maneira, assim, né? É uma pessoa que faz artes cênicas, bom, não importa quem é essa pessoa, mas assim, e que me cumprimentou no corredor. Não é ninguém que está fazendo, que estava fazendo aula comigo, mas assim, falando, foi legal aquilo lá que a gente fez. E eu me deparei com uma limitação da minha obra, por exemplo. Porque assim, eu não estou disposta ali quando eu estou dançando a falar alguma coisa. Mas ali eu fiquei me perguntando, né? Aí jogo para vocês a importância, que é uma coisa que eu preciso rever também, que eu fiz um curso com a Doge faz muito tempo sobre teatro do oprimido, mas preciso revisitar esse, né? Provavelmente quando o Flávio der de novo esse curso, eu vou tentar fazer, né? Não consegui porque não conciliou os meus horários, mas assim, ali eu queria abrir e falar, para tudo, gente. Por que que ele tá podendo fazer isso comigo? E ninguém vai falar nada? Isso aqui é teatro, então tá tudo bem. Ele pode chegar e me estuprar em cena simbolicamente. Eu tô convidando ele para brincar, ele me estupra. E tá tudo bem, gente, é isso. A namorada dele tá presente. Como é que é isso? Né? Então, assim, é um desabafo, assim, mas é que eu acho que a gente tem essa força xamânica de cura com as pessoas, a gente é veículo, a gente é médium no sentido de facilitador, né, de estar no meio entre os mundos, onde tudo pode ser remodelado, né? A gente é como se fosse sabe o trabalho do cara da hipnose? Quando a gente está em cena, a gente faz isso. A gente renegocia para os outros também. Fala, gente, é isso, a gente está falando disso, e aí, o que a gente vai fazer com isso? E não é um estigma só meu, mas é que eu acho que eu caprichei, né? Pedi lá no balcão das encarnações, quero ser bem diferentona, né? Porque eu sei que eu também causo isso dentro das artes cênicas. Mas assim, há um estigma do artista. E assim, e aí, por que que é um estigma do artista esse, gente? Se ele é um curador, né? Se ele é um mediador desses conflitos, se ele está entre esses mundos, do real e do imaginário, transitando e negociando, falando, gente, eu acabei de me vestir de vilão porque a gente para pensar sobre isso. A gente quer vilões, a gente quer rir dos vilões, a gente quer entender os vilões, a gente quer que não existam mais vilões porque as crianças internas não vão ficar abandonadas por aí. O que que a gente quer, né? Eu acho que é isso que a gente pergunta com as nossas obras, né?
com essa obra em específico, sei lá, tem, né? Tem, tipo assim, tem mais gente aí que está com medo de perder algum ente querido? O que é que mexe na gente? Tô me sentindo mal, tô me sentindo sortuda porque não peguei. O que a gente vai fazer com isso, com essa responsabilidade de quem não pegou? Né? Me perguntei várias coisas ali. O que somos nós perante a força da morte, né? Ela é tão, ela se faz presente, né? Então, eu acho, assim, queria provocar mais nesse sentido, né? E se a gente não sabe, a gente não. Porque eu acredito que quando a gente integra uma sombra, a gente diminui a violência no mundo. Daí estou falando mais de cultura da paz, né? Quando a gente integra alguma coisa na gente, a gente está vibrando melhor, diminuindo, né? Não é apontando o dedo na cara do outro. E aí a gente precisa fazer isso, né? O artista que precisa fazer isso, né? Eu vou compartilhar que eu acho que não tem um teor assim tão privativo ou subjetivo nesse sentido. Mas a Deusa está fazendo comigo lá o núcleo de mitologia do Groot e ela fez um vídeo muito bonito sobre a deusa, sobre a Hecate. E aí um dia a gente conversou, porque ela falou assim, ai, mas é que dói muito. Aí a minha fala foi o seguinte, né, que quando eu fiz o álbum de família, eu passei por todos os personagens, o diretor na época fez eu passar por todos, porque ele queria que eu fizesse a Tia Ruth. Para quem conhece, sabe que a encarnação da sombra do álbum de família tá na Tia Ruth. Ele fez eu passar por todos os personagens, por todas as situações que tinha dentro da dramaturgia do álbum de família. E por que a gente fica achando que é culpa do processo criativo, sabe? Aí foi essa um pouco a conversa que eu tive com ela. Tá doendo porque você está se deparando. Porque na hora que ele fez os laboratórios em mim, eu comecei a lembrar das violências que eu tinha sentido, que eu tinha tido na minha família. Entendeu? E que a gente tem, né? Porque por isso que é tão universal. Mas que eu não queria olhar. Então, assim, aí era a culpa do diretor, entende? Daí a culpa. Daí ela falou, ah, porque, né? Ou coisas que eu já ouvi, assim, por exemplo, a Raíssa já me falou isso, assim, eu achei um elogio. Ela falou assim, porque você é assim, né, Tânia? Você chega com essa conversa de mansinho, de repente, quando a gente vai ver, você já tá arrancando o pus da gente, né? São vocês. As pessoas que se envolvem é que permitem que eu possa fazer isso, né? Não sou eu, assim, até tudo bem, eu tenho mérito da facilitadora, mas é quando a pessoa deixa que acontece. Então, daí ela falava assim, ah, mas é que dói. Eu falei, é porque dói da vida, né? Ela falou, mas eu já me acostumei. Então, assim, tudo isso para dizer o quê? Já estava doendo, gente. O processo criativo só revela o que estava doendo, o que estava lá em frangalhos, abandonado. A gente tem essa grande oportunidade de viver muitas encarnações em uma só, sabe? Eu acho bonito isso da nossa profissão. É um presentaço. Queria deixar vocês com essa inquietação. E daí eu queria enviar uma música, Flávio, para a gente fazer isso e orientação. A gente vai fazer cada um na sua casa e depois voltar para conversar. Mas com a seguinte orientação, né? Vocês vão começar a ouvir a música e daí vocês. Ai, meu Deus, só um pouquinho, estou recebendo uma ligação aqui. De maneira que vocês vão pensar nessas coisas, tudo isso, todas essas imagens que vieram, às vezes a gente não partilha as coisas que lembrou também, porque não é obrigado, mas enfim, parar para pensar nesses momentos onde isso aconteceu. E eu queria que essa dança fosse a seguinte coreologia: a gente tentando recosturar essa sombra. E aí, fisicamente, tá? Quem tiver uma vela pode usar, mas
Não é obrigado, tá? Se tiver uma vela, se deu tempo de pegar a vela e tudo mais, e daí a gente se encontra depois que terminar a música de novo aqui. E aí essa costura, ela pode ser ou literal, eu estou de fato, né, costurando aqui em volta do meu corpo, pensando que a minha sombra é uma extensão disso aqui, ou então, tipo, eu vou criar uma dança que passa por esse contorno desse corpo pensando nisso, tá? É uma proposta de uma coreologia, de uma regra de jogo, vamos chamar assim, né? Que eu gosto de pensar a coreologia como uma regra de jogo. Tudo que sair disso é permitido, é um grande pretexto para a gente dançar. Se você, no meio da música, falar assim, não sei, me deu vontade de descosturar, me deu vontade de ampliar ou diminuir o tamanho dessa sombra em vez de só costurar. Liberdade, para mim, a arte tem a ver com essa palavra, liberdade, tá? Ficar só assim um estímulo para que a gente possa dançar, tá? Vocês querem falar um pouco, tipo, alguém quer pedir um tempo para procurar essa vela? Como é que vocês vão preferir fazer? Ou vocês vão fazer no claro mesmo? Como é que tá? Porque geralmente vela a gente tem à mão, né? Não é uma coisa que a gente que tem longe. Só um pouquinho, gente. Porque vieram pegar uma chave aqui. Mas a gente pode? O que vocês. Flávio quer falar alguma coisa? Ai, fiquei até rouca. Não, eu acho que assim, tem Rafa que não está em casa, né? De Tá repente, baixinho. tem Rafa que não está em casa. De repente, quem não está em casa pode tentar fazer no lugar onde está, com a luz que tem, né? Mas por que tá baixo assim? Eu não tô ouvindo quase nada. Estou te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Então, vou desligar o seu, peraí. Então, de repente porque tem gente que está fora de casa, né? Então, Rafa, de repente, pode fazer com a luz que ele tem, né? E quem tem vela, faz com a vela, quem não tem, faz sem a vela, né? Pelo menos para ter essa experiência. Você pode colocar aqui no chat o link da música, e aí a gente nem precisa sair da sala. É só fechar a câmera, já faz, e depois, conforme for terminando, abre a câmera. Pode ser assim, pessoal? Né? E aí pode ouvir a música, fazer a dança. Então é só a Tânia mandar o link da música. Bota aqui no chat o link que o pessoal ouve e já vai fazendo a sua dança. Tem O que microfone está desligado. abrir o microfone. Abre seu. Tânia, seu microfone tá desligado. Ah! Desculpa. Não, que queria me desculpar que vieram pegar uma chave aqui, mas eu ouvi todos os combinados. Você quer que eu mande? Eu posso mandar para o seu WhatsApp, então, a música? Manda no chat aqui do grupo, aqui da reunião. Ai, será que eu consigo? Peraí. Peraí, eu vou tentar, tá, gente? E aí colar. Peraí. Se for difícil, manda pro meu zap, que aí eu colo aqui, se você quiser. For mais rápido. Tá. Só um pouquinho.
Acho que eu vou conseguir. Ótimo, conseguiu. Então, pessoal, clica, né? Se prepara, né? Se tiver a vela, pega a vela, ou acende uma luz que você consiga perceber a sua sombra de alguma forma. Clica nesse link e dança, né? Do jeito que a Viu? Tânia É, explicou. deixa eu só terminar minha orientação, só um pouquinho. É o seguinte, tem aí, né, não sei o que do animal de poder, um estímulo interessante para o aquecimento, não vai durar tanto, mas assim, o aquecimento disso é tentar pensar no espaço, abrir espaços na articulação. Mas enquanto você abre esses espaços, eu acho que é importante essa coisa da invocação do animal para o acesso da sombra, tá bom? Não fica nele, mas invoca ele, entende? Você não vai ficar dançando, não vai ficar dançando o animal de poder, mas você vai começar com isso, tá bom? Só para esclarecer essa parte. Daí, acho que a gente vai se estender um pouquinho, Flávio, tudo bem? Depois para conversar, para ter um retorno. Se não for muito tempo, eu acho que tudo bem, né, pessoal? Não, não é muito não, mas acho que vai dar uma passadinha. Tá. Vamos lá, Tá então. bom, gente? Atividade, só Então, fecha a câmera e a gente volta quando finalizar. tá bom. Até já.